Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui no lançamento do Fórum Mundial, Social Mundial de Justiça e Cidadania, com os convidados ilustres, Malu e Gibran. Falar um pouquinho antes sobre o que significa o Fórum Social Mundial de Justiça e Democracia, que é um espaço aberto, plural, horizontal, de discussão nacional e internacional sobre justiça e democracia, que envolve entidades, coletivos, movimentos sociais, a partir de práticas de teorias antirracistas, antipatriarcal e decolonial, com pluralismo social e jurídico. Todos eles ancorados nos direitos humanos e no Estado democrático de direito. Fica aqui o convite também para todos e todas que se inscrevam no canal e compartilhem a página e acompanhem os eventos, e os que quiserem fazer parte também do Fórum Social, que vai ocorrer no ano de 2022, que se inscrevam e mandem o e-mail para o fsmjd.2022@gmail.com com uma carta de intenções. Muito obrigada pela contribuição de todos aqui. Sou a mediadora desse encontro. Meu nome é Júlia Santana Melo, sou bacharel em Direito, aluna especial da disciplina de Movimentos Sociais e Interseccionalidade do PPGH-DH, da UNB, dos Direitos Humanos, sou consultora de Inclusão e Diversidade e atualmente atuo com a Advox na plataforma do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Sejam bem-vindos a esse eixo que é de democracia e meio ambiente, e essa mesa aqui composta pelo Gibran e a Malu, que vão debater acerca do controle social e saúde dos indígenas aldeados. Com o intuito desse fórum, a questão do controle social e da saúde indígena é muito importante. O controle social, assim como a saúde, né, são direitos constitucionais garantidos pela nossa Constituição. Tendo em vista o momento político atual que a gente vive e de pandemia e de saúde, eu acho que é um tema importantíssimo para a gente tratar. E quando a gente fala de indígenas aldeados, a questão da saúde, às vezes, ela fica um pouco batida. Então, é para trazer para as pessoas essa discussão, o conhecimento para a sociedade civil, para os movimentos sociais, da importância do controle social, da saúde indígena e das especificidades que compõem a saúde indígena e o controle social específico em relação à Política Nacional de Atenção à Saúde dos Indígenas. Vou apresentar agora os nossos palestrantes. Gibran Yokopem, indígena do povo Xoclen, formado em serviço social, coordenador da Rede de Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas e Quilombolas. Mayalu Waruá, secretária executiva do Conselho Distrital de Saúde Indígena Caiapó, ativista ambiental indígena, representante das mulheres no debate sobre educação, saúde e meio ambiente. Sejam muito bem-vindos, agradeço muito a participação de vocês, esse espaço é incrível, agradeço muito que vocês tenham topado participar. Eu vou passar a palavra primeiramente ao Gibran, dando para ele 15 minutos, posteriormente vou passar para a Malu e a gente vai formando o nosso debate conforme forem surgindo perguntas e questionamentos, né? A gente faz esse bate-papo. Só um aviso, nós também tínhamos a palestrante Oé, mas ela está na aldeia, então talvez ela não consiga participar e integrar aqui, mas não vão faltar oportunidades também para que ela integre esse debate e outros participantes tão importantes quanto vocês também. Muito obrigada. Com a palavra, Gibran. Bom dia, Júlia. Bom dia, Mayalu, mais uma vez. Bom dia a todos que estão junto conosco aqui, acompanhando neste momento o debate, né? Um debate importante, no sentido de a gente esclarecer algumas coisas que a sociedade brasileira e os demais desconhecem quando se trata da política voltada à população indígena no âmbito da saúde pública, né? Primeiramente, como a Júlia apresentou a minha pessoa, né, eu gosto de se referir mais uma vez, acho que, como a Júlia falou, sou do povo indígena Xoclen, membro da Rede PROINC, um coletivo criado no sentido de apoiar indígenas ingressarem na universidade pública, permanência, pós-permanência, né, um debate amplo quando se trata da população indígena no âmbito da universidade.
e também uma outra frente que a gente vem trabalhando também junto a essa rede, né? Atualmente faço parte da rede, também faço parte de uma associação criada por indígenas também, né? Que a gente vem trabalhando no sentido de apoiar a população indígena em todos os aspectos. Indo no ponto de partida agora do que a gente foi convidado para falar sobre a questão indígena no âmbito da saúde pública, né, dos indígenas aldeados, é importante ressaltar também a questão, como a Júlia mesmo falar, né? A Júlia mesmo falou aí no início da sua fala, a questão da saúde pública é um direito constitucional, né, alcançado e conquistado pela população indígena no âmbito da Constituição Federal, né, uma conquista, é importante sempre ressaltar também uma conquista que os próprios povos indígenas conquistaram através das suas lutas, né, antes mesmo da Constituinte, né, a primeira Conferência Nacional que ocorreu em 1986, né, já tinha um debate amplo no sentido de pensar alguma coisa voltada à população indígena, pensando já na diversidade que existe dos povos indígenas no nosso país, né? Povo que são 305 povos e 274 línguas faladas, né? Então, são diversidades enormes e que, naquele momento, se discutia uma questão de saúde pública pensado nessa diversidade, né? Respeito à questão cultural, respeito à religião, né? E a Política Nacional dos Povos Indígenas, quando se trata da política pública da saúde pública, né, ela foi instituída pela Portaria Ministerial 254, no ano de 2000, e a Lei 9.836 de 99, que cria, então, mais conhecida como a Lei Arouca, né? E dentro disso é instituído, né, o controle social, né, um controle que vem já no âmbito, no sentido corado na Lei 8080, né, que é do Sistema Único de Saúde, que também cria os controles sociais no sentido dos municipais e também o controle no sentido estadual, né, o controle social no sentido estadual e municipal. Então, quando se cria a lei e também cria a Política Nacional da Saúde Pública dos Povos Indígenas, SASE-SUS, como é conhecido, né, se institui a lei do controle social também, né, que se cria a questão do controle social para fiscalizar e acompanhar todas as diretrizes, né, inclusive fazer a avaliação da Política Nacional de Saúde aos Povos Indígenas. E se começa a instituir, né, isso, no âmbito das aldeias e no âmbito dos distritos sanitários, especial de saúde indígena, que se encontra muitas vezes nas capitais ou também nas cidades próximas, onde estão localizados os distritos sanitários. Quando se pensa no controle social, é importante destacar, né, se a política pensada para a população indígena de fato, o sentido do controle social, de fato, ele abrange a necessidade da população indígena, né? O tema, eu acho que é importante, porque se pensar nisso, né, no sentido não indígena, vamos dizer assim, né, a Constituição do controle social do município, né, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, ele tem umas diretrizes importantes, né, de fiscalização, monitoramento, né, e isso é voltado para a população indígena também. Mas se pensar no controle social no âmbito da população indígena, a gente percebe a necessidade, né, inclusive, de instituir alguma coisa voltada para a população indígena. Eu sempre destaco que esse controle social criado, ele não tem os parâmetros legais da população indígena, do controle social, da organização indígena em torno dos territórios indígenas, né? Ele é muito diferente. Ele vem e eu acho que o fórum aqui, a ideia aqui do debate, eu acho que é descolonizar, né, Júlia? Primeiramente as ideias. Então, talvez ir nessa direção é o caminho, né? Descolonizar isso. O controle social, quando se pensar no controle social da população indígena, né? Como é que é pensado para a população indígena o controle social? Será que esse controle social instituído, né, pela lei que a gente destacou aqui, ele tem caráter que abrange a necessidade da população indígena? Seria uma pergunta, né? E há de se responder isso, né? Então, se pensar nesse sentido, a gente vai numa direção que muitas vezes a gente vê a necessidade de debate em torno disso, porque quando se pensou em criar isso, voltado para a população indígena, foi criado no ideário, né, no imaginário de um Conselho Municipal de Saúde,
no Conselho Estadual de Saúde, que é feito para a população e não indígena, né? E o controle social da saúde indígena, ele tem esse caráter também, né? E a gente tem que ter um cuidado, porque o controle social pensado e também sobre a ótica da população indígena, ele é muito diferente, né? Porque o controle social, se tu pensar numa aldeia indígena, num território indígena, o debate é diferente, né? Pensar isso lá dentro da aldeia. Como já presenciei, inclusive, muitas vezes, um debate participei de reuniões de assembleia da população indígena de controle social de fato de aldeia, que a gente discutia, inclusive, um debate, inclusive, de criação de aldeia, né? Esse é o controle social da população indígena. Debate em torno da necessidade da aldeia, da necessidade de segurança, de, da, da sustentabilidade, da preservação, né, das aldeias, do meio ambiente que rodeia as aldeias indígenas. Então, esse debate faz parte do controle social da população indígena. Se for pensar na Constituição Federal de 88, no artigo 231, ele trata da questão da organização social dos povos indígenas, né? É isso, essa organização social, né? Esse debate, essa organização interna, como é que ele trabalha quando se pensa na questão do controle social, que é totalmente diferente, né? Se pensar no controle social da saúde indígena, que já vem com parâmetros, já vem com ordenamento, né, de respeito à questão das diretrizes, de organização, né, desde o início da reunião até o término da reunião, que é totalmente diferente do debate quando se trata da questão do controle social da população indígena. Então, tem que se pensar isso, né? Esse controle social que estamos vivenciando atualmente, ele vem de encontro com a necessidade da população indígena, ele consegue responder à necessidade da população indígena em torno da questão do controle social, né? Que é a questão da fiscalização, que é totalmente diferente da fiscalização instituída num órgão do Estado, né? A gente tem que ter um cuidado, muitas vezes, para que esse controle social da população indígena não venha responder à necessidade, muitas vezes, do próprio Estado, né, da instituição do Estado, né? Então, isso é muito diferente. A gente tem que se pensar nisso, né? Pensar da necessidade da população indígena, se pensando na questão antropológica, se pensando na questão da necessidade dos povos indígenas em si, quando se pensa em controle social. Não são necessidades importantes a se pensar. Se pensar numa iniciativa que venha de frente e de encontro com a necessidade da população indígena. Se debater isso no âmbito da saúde pública. Neste momento da pandemia, a gente percebe muito bem isso, né, da importância do fortalecimento da questão da medicina tradicional, que é um tema, muitas vezes, que não se discute, né, nesse conselho constituído dentro da instituição do Estado, né? Se percebe pouco debate, mas quando tu vai numa assembleia de lideranças indígenas, do conselho, vamos dizer assim, da organização indígena interna das aldeias do território indígena, tu percebe esse debate muito forte, né? Muitas vezes acalorada, né? Porque há necessidade disso, né? Então, diante dessa situação, há necessidade de se repensar isso. Eu acho que dentro dessa pandemia a gente tem visto coisas que é necessário a gente repensar de novo, né? O controle social, ele não pode ser confundido com o controle social. O controle social dos povos indígenas interno, das aldeias indígenas, onde se constitui as lideranças, os caciques, né? Os anciãos, os jovens, as mulheres, né? Ele não pode ser confundido com o controle social que é instituído pelo Estado para corresponder, muitas vezes, à necessidade da própria instituição do próprio Estado, né? Então, nós não podemos confundir isso. A organização interna dos povos indígenas, ele é uma organização totalmente diferente da realidade da instituição do Estado, né? Até porque a organização interna, ele pensa no sentido coletivo, né? De pensar alguma coisa que venha responder à necessidade da comunidade em si, do povo indígena que se baseia dentro do controle social. Então, as lideranças e os membros da comunidade que muitas vezes participam desse controle social, eles têm uma tratativa diferente quando se trata na questão do coletivo, que muitas vezes instituída pela próprio controle social que a gente vem tratando no âmbito da saúde indígena, né? Que já vem com uma fórmula praticamente concretizada, porque são diretrizes, e não há de discordar, porque são normas que têm que ser seguidas, né? Mas que muitas vezes o próprio Estado não cumpre, né? Isso é meio estranho.
porque quando isso acontece na aldeia, quando se define numa organização interna de reuniões internas que são participativas, né, que é quando a gente trata da questão do controle social, são basicamente reuniões participativas na população indígena. E ali não existe números, né, exatos de participação. A reunião participativa dentro da comunidade indígena, no âmbito do controle social, são reuniões abertas, né? E não existe números definidos de participantes. Então, são desde criança até o mais velho da aldeia, né? E a participação das lideranças, né? E com todo, né? Se a gente ir na aldeia, numa assembleia da população indígena, tu percebe que existe uma paridade de poderes dentro dessa reunião. Né? Não existe uma hierarquia que é constituída, muitas vezes, dentro do próprio controle social, que é instituído, por exemplo, dentro do conselho local ou conselho distrital da saúde indígena, que tem o presidente, vice-presidente, toda a equipe, né, fazem parte. Então, existe, querendo ou não, uma hierarquia que é definida pelo poder que, vamos dizer aqui, que é o próprio Estado, né? Porque na reunião das aldeias indígenas, baseado no controle social, não existe isso. Existe uma paridade de voz, né, de respeito, né? Seja ela em todos os sentidos, né? De trazer demandas, responder essas demandas, e as respostas a essas demandas, e resposta, muitas vezes, a algum conflito interno se faz nesse encontro que a gente vem trabalhando aqui, que é na questão do controle social. É por isso que existe a questão da paridade, também a questão do respeito internamente, das lideranças com a comunidade. Não existe um poder em cima do outro, que é totalmente diferente, né? Que a gente vê quando se trata da questão do controle social instituído pelo próprio Estado. Querendo ou não, mas nada que a gente venha discutir aqui, se pensar no controle social na esfera do Estado, também é um marco legal, porque é uma iniciativa, né, de organização das populações, seja ela indígena, negra, né, para defender seu interesse em torno do âmbito do Estado, né. O próprio Conselho Nacional de Saúde tem esse poder, né, tem esse âmbito, né, tem essas diretrizes de defender o interesse, quando se trata da saúde pública, de defender o interesse da sociedade, no caso, os usuários, né, que vem debater isso. E outras esferas, né, quando se trata. Mas quando a gente pensa do controle social da população indígena, tem que se pensar isso, né, e nós indígenas que temos dentro desses espaços, a gente tem que ter muitas vezes esse cuidado, né, não confundir as coisas, não confundir o controle social que se pensa e é organizado dentro das nossas aldeias com o controle social que é instituído pelo próprio Estado, né? E, dentro disso, ter esse cuidado de não defender, muitas vezes, o próprio interesse do próprio Estado que vem a acontecer. E a gente vem acompanhando isso frequentemente. E, nesse âmbito, agora, nesse período de pandemia, acho que é necessário se pensar nisso, né? Se pensar quais são os caminhos que nós devemos seguir quando se trata de saúde indígena, né? Se repensar de novo a questão de atendimento à população indígena, né? Repensar isso de fato. E o papel do controle social da população indígena tem que ter isso, e é visto isso. E tem que acontecer, porque quando se trata disso, nas aldeias a gente percebe, né? Porque, e eu tenho visto também, Júlia e Maialu, e os demais colegas que estão aí, é que muitas vezes a gente confunde isso, porque o controle social instituído para nós, né, vamos dizer assim, ser claro, ele foi imposto, na verdade, né, querendo ou não, né, ele não vem ao encontro do nosso, e muitas vezes a gente acaba se perdendo nisso, a gente vê as nossas lideranças nisso, eles acabam se confundindo do que estou falando, né, muitas vezes querem tratar de um assunto que se tem de encontro com a necessidade das aldeias, que não é definido nas diretrizes do próprio controle social, né, que é instituído pelo Estado. Então, acaba se confundindo, muitas vezes, esse debate, né, para a gente precisa ter esse cuidado. E é por isso que é importante, muitas vezes, trabalhar isso, né. Já falei muitas vezes a questão da capacitação dos conselheiros, né, mas não no sentido somente antropológico, né, formar os conselheiros que participam dos controles sociais, seja ela na esfera do Estado ou na própria aldeia, para que tenha conhecimento de como é que se funciona isso, a estrutura do próprio Estado, a estrutura do próprio subsistema de saúde, a questão da legalidade, né? Como é que se pensa isso? Como é que se trabalha isso?
Mas aí são caminhos que devem ser iniciados, né? Tem que ter isso. O que a gente tem visto nos últimos anos são capacitação de conselhos distritais, capacitação dos conselhos locais, se baseando somente nas diretrizes legais que existem sobre o subsistema de saúde indígena. Não se pensa numa formação, muitas vezes, dos próprios conselhos locais, no âmbito das aldeias também, né, no sentido de abranger esse debate, né, o que é certo, o que é isso, né, apresentar para eles a estrutura do Estado, para eles, inclusive, conseguir enxergar isso, que é um tema importante. E, dentro disso, definir, né, esse debate em torno mais amplo, vamos dizer assim, do nosso controle social, que vem ao encontro do nosso debate hoje, né? Eu acho, Júlia, que eu acho que o papel, acho que do fórum, ele vem nesse sentido, descolonizar primeiramente essa ideia, né, e apresentar isso. Né, e dizer sempre, né, que o subsistema de saúde indígena, a sociedade brasileira pouco se conhece, mas que o subsistema de saúde indígena, ele é um braço do subsistema de saúde, do Sistema Único de Saúde. Ele não é um sistema à parte do Sistema Único de Saúde. Pelo contrário, fizemos parte do Sistema Único de Saúde. A única diferença é que ele é um braço, né? Por causa de quê? Porque tem a questão da diversidade, né, que a população indígena, que eu comentei no início, é ratificado pela Constituição Federal, no sentido de trabalhar essa diversidade, no sentido de respeitar tudo isso, né? Que é a questão do diferencial, né, que a gente trabalha. Não é questão de preferencial, não é o diferencial. Nós não podemos confundir também as coisas, que diferenciado não quer dizer o preferencial, né? Nós não estamos trabalhando nisso. Somos todos, pela lei, somos todos iguais, o subsistema, dentro do Sistema Único de Saúde também, né? Pensado nesse sentido. E o subsistema de saúde traz isso. O único fator diferente é que o atendimento tem que ser diferenciado, seguido conforme é instituído para leis do Sistema Único de Saúde também, né? Da integralidade, né? Da universalidade, dentro desse discurso todo. Então, acho que são temas importantes. E, dentro disso, o controle social é pensado nisso, né? Se pensar um controle social mais voltado para a população indígena, participação da população indígena, não no sentido de diminuir o que está aí, pelo contrário, fortalecer o que está aí, né? Mas fortalecer, né? No sentido de responder também às demandas que vêm dentro das aldeias, né? E isso é tão importante quanto o debate geral, né? Porque se a gente vem num debate de aldeia, trazer as informações que traz pela comunidade até ao fórum ou a reunião dos conselhos das cidades, a gente tem que trazer isso, né? O debate na verdade, de fato, é um papel do controle socialista, mas saber de que, quando se trata disso, a gente está debatendo um tema mais abrangente, né? Então, é isso que eu acho que é o tema que vem se destacar aqui. E seria isso, Júlia. Se tiver mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês, acho que eu fiquei no meu tempo, né? Falei muito rápido, mas eu acho que seria isso. Eu acho que apresentar isso para vocês. Duas pontuações aí, a questão da Constituição, né? Desses conselhos locais, os conselhos distritais, que foi no âmbito do subsistema de saúde indígena, né? Que é legal, né? Inclusive até para fazer a questão da fiscalização, de todos do debate da saúde indígena, né? Desde os indicadores, atuação dos profissionais, né? Atuação da gestão, né? E responder isso na esfera do Estado, do próprio Ministério da Saúde. E também a questão do controle social indígena, né? Como é constituído na Constituição Federal, no artigo 230, a questão da organização interna, das organizações sociais indígenas, né? A questão do respeito. Se pensar se isso que a gente está debatendo aqui, ele vem de encontro com a necessidade da própria população. São duas perguntas que eu deixo aqui. Eu acho que é para se pensar, eu acho que é importante isso, porque nessa pandemia a gente percebe isso, né? Tem que ter isso. Nós temos que debater isso muitas vezes internamente, desde a questão da medicina tradicional, o consumo abusivo de medicamentos, né? Que muitas vezes esse debate não é feito dentro do controle social no âmbito do subsistema de saúde indígena. Mas se a gente levar isso no âmbito
da organização das assembleias que é feita nas aldeias indígenas, eu tenho certeza que a população indígena iria debater e sairia algum encaminhamento com devolução positiva no sentido disso, né? Consumo altivo aí nos últimos anos aí de bebidas alcoólicas, são debates, né? Que dentro desse controle social no âmbito da saúde indígena não se debate. Mas se tu debater isso numa assembleia que é feita pela população indígena com pensamento de controle social, né, que a gente está trabalhando aqui, que é o tema de hoje, a gente vai ver nas aldeias a violência doméstica, né? Entre outros temas, né, que é importante. Por isso que eu deixo essas duas perguntas para vocês, que estão aí. Júlia, obrigado mais uma vez, parabéns pela iniciativa do Fórum Social Mundial de Justiça e Democracia. Eu acho que no período aí, em todos os sentidos que a gente da pandemia, do governo, tudo, acho que é um debate importante, né? Desgoverno, aliás, né? É importante esse debate. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Gibran, pelas considerações importantíssimas que você fez, esses questionamentos, essas perguntas, essa diferenciação do controle social, né, do Estado, do que seria o controle social que é exercido realmente de fato nas aldeias e o que é debatido nas assembleias, da questão da pandemia, da questão da medicina tradicional, isso é importantíssimo, realmente são coisas que ninguém fala e incrível como né, essas discussões não chegam nem na sociedade civil, né? Então, quem dirá realmente nas esferas de Estado. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra a Mayalu. Acho que travou, Gibran? Acho que travou, não foi? Mas passa a palavra para Mayalu. Ah, voltou. O áudio, Gibran. Muito obrigada, viu? Não sei se você conseguiu escutar o que eu falei ou se travou para você também, mas agradeci pela sua fala. Ouviu? Ok. E agora eu passo para Mayalu, com a palavra Mayalu. Obrigada. Depois dessa aula que o Gibran deu para a gente, né, foi muito importante e necessário realmente abordar essa visão e esse ponto de vista que nós indígenas temos sobre o controle social. Meu nome é Mayalu, né, Mayalu Cucumeti Waurati Carramãe, pertenço a 2 povos indígenas, sendo o Kayapó, do Mato Grosso, e o Aurá, do Xingu. E estou atualmente na Secretaria Executiva do Conselho Distrital de Saúde Indígena, onde tenho aprendido muito e visto como realmente é complexo essa questão de seguir as normativas, o regimento imposta, né, de cima para baixo, onde essas diretrizes elas são colocadas para a população indígena e que tem um olhar diferente com relação ao controle social. E, assim, esse evento que nós estamos participando agora, eu fiquei, assim, muito feliz de receber o convite e poder aceitar. E aceitei primeiramente porque o tema me chamou a atenção, que é democracia e meio ambiente, onde é o eixo que nós estamos participando, e controle social, porque tenho propriedade hoje para falar sobre essa temática. E aí trouxe para a gente poder discutir um pouco sobre a promoção de ambientes saudáveis e proteção da saúde indígena. Por que ambientes saudáveis? Porque, veja assim, como o Gibran falou, nosso olhar sobre o controle social, sobre a nossa organização, ela é diferente. Ela abrange todas as necessidades, todas as dificuldades que o território, que a população indígena vem enfrentando. E dentro dessas necessidades, nós sofremos muita pressão e ameaça com relação ao nosso ambiente, ao nosso território, que a população indígena, ela vive saudável,
ela tem saúde quando o seu território não está ameaçado. E hoje nós estamos vivendo essa ameaça, esse adoecimento da população indígena, das nossas lideranças, com relação a isso, porque nossas terras estão sendo invadidas, as nossas terras estão sendo negociadas para a bancada ruralista, para as grandes empresas de mineração, para garimpo. Então, assim, como trabalhar a questão do controle social dentro das nossas comunidades com tantas ameaças? Como o controle social, como a legislação, como a portaria que nos garante a participação dentro do Conselho de Saúde vai nos orientar ou não aborda essas temáticas que nos atingem diretamente. Então, assim, fiz questão de trazer essa temática que está na PNASP, que é a Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas, que é uma diretriz que a saúde indígena trabalha, e, assim, trouxe para a gente debater isso realmente. As pessoas não sabem o que é SAS e SUS, muito menos o que nós estamos defendendo. O que a saúde indígena ela é diferenciada, como o Gibran colocou. A saúde indígena ela é diferenciada e não é preferencial. Ela é diferenciada por questões, por fatores geográficos, por fatores de logísticas, distâncias, as aldeias, os territórios são de difícil acesso, e é por isso que ela é diferenciada. O SAS e SUS vem para poder dar assistência de saúde, porque o território tão distante, como a população vai chegar em tempo, a tempo, para um atendimento hospitalar, para uma consulta de atendimento de emergência. Então, a saúde indígena ela é diferenciada por atender e chegar, ter essa política pública dentro do território. É um direito nosso, né, de todo cidadão brasileiro, e é um dever do Estado. E é esse dever que a gente cobra. E se pensar na questão da saúde e do bem viver da população indígena, quando a população indígena cobra que quer viver o modo de vida, nós estamos brigando e lutando simplesmente para que se respeite o nosso direito, o direito que está garantido nessas diretrizes, nesse regimento do Conselho de Saúde, do Conselho Ambiental, do Conselho Indigenista. Então, assim, simplesmente estamos falando, se todos falassem a mesma língua, seja ele o Conselho de Saúde, o Conselho Ambiental, o Conselho Indigenista, e o próprio governo se respeitasse e lesse, pelo menos, o que está constituído na Carta Magna, vamos colocar assim, a gente não estaria sofrendo essas invasões, a gente não estaria sofrendo. Então, assim, o controle social para o nosso povo é isso, é defender o território, é defender o bem viver da comunidade, é se abrir mais aldeias para expandir as nossas a nossa defesa com relação ao nosso território. Voltou? Então, é isso que eu trago para a nossa reflexão, para o conhecimento das pessoas que estão nos assistindo, e passo a palavra para a OE, que está nesse exato momento defendendo e batalhando pelos nossos direitos. Oé, seja bem-vinda. Muito obrigada, Malu, pela excelente explanação.
muito grata, muito complementar ao que o Gibran falou. Só reforçou, na verdade, vários pontos que ele falou, ainda trouxe essa questão mesmo da aldeia e da questão de meio ambiente, de sustentabilidade, da importância do território indígena e, principalmente, que é direito. É um direito. E é só isso, o direito à saúde, a território, à vida e a respeito, principalmente a saberes específicos dos povos indígenas também. Muito obrigada. Olá, Oé. Olá, boa tarde já a todos, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a Mayalu, ao Gibran que está aí. Gostei, peguei bem quase no final da fala do Gibran, mas eu gostei bastante da fala dele. Eu sabia que a fala dele, da Mayalu, ia ser do mesmo nível do meu. Porque são pessoas realmente assim, são parentes realmente que eu admiro bastante, né? E que realmente estão pela nossa causa, né? Tem uma visão realmente, um olhar assim de direito, né? Realmente do nosso povo. Obrigada pelo convite, Júlia, de estar aqui, né? De estar falando com vocês sobre isso. Já tem um tempo que eu saí, né? Dessa função de secretária. Aqui tem duas criancinhas aqui. Ai, como a gente estava bem. Olha como a gente estava bem. Aí, eu já tem um tempo que eu já saí, né, na função de secretária executiva, né, mas pelo tempo que eu fiquei, eu aprendi bastante, né, pelo tempo que eu fiquei, e não fui mais além, né, e não cheguei a concluir meus objetivos, porque a gente se deparou com um governo realmente que vem tentando nos apagar nossa imagem, tenta cortar, né? Tenta nos diminuir mais ainda, e aí é difícil, né? Então, assim, chegou no tempo, né, onde o direcionamento me fez sentir diminuída, né? Tentou atrapalhar isso, onde eu deparei com dificuldades de poder levar adiante o direcionamento do conselho, né? Então, assim, tudo modificou, né? E aí eu acabei tomando um pouco de desgosto, mas assim, o que eu tenho a contribuir até onde eu tive presente, né? E eu acabei até desanimando depois, né? Relembrei um pouco na fala do Gibran, me fez relembrar um pouco, porque até o momento eu fiquei pensando, falei assim, nossa, tanto desgosto, eu nem lia mais nada sobre saúde. O tanto que eu me senti assim, sabe? Bem para baixo mesmo, assim. E aí não li mais, né? Nem me envolvia também. Aí daí em diante, o que eu aprendi nisso tudo? Eu aprendi o seguinte, da participação do povo, né? Dentro do conselho, e além disso só tinham homens, né? E tinham poucas mulheres, e quem complementava realmente as ideias não, realmente poderia falar para poder funcionar realmente, melhorar o subsistema nas bases, nas aldeias, as mulheres também, e tinham poucas, né? E eu falava também por elas, né? A gente trouxe umas duas que sempre participavam comigo, então foi bastante desafiador, dentro das articulações, das ações, né? No distrito, a gente acabou enfrentando muitos desafios, né? Em relação às vagas, né? A questão das vagas para os parentes, né? Em relação às ações, porque as ações tinham bastante dificuldade, né, de conscientizar o que é aquele cuidado,
E também a gente teve o desafio também de preparar os profissionais, tanto nosso do DICEI, né, quanto do município, porque a gente fazia ações e capacitações, no caso, capacitações e oficinas, né, para os municípios também, porque era onde, quando chegava os parentes, eles eram atendidos também. Então, a gente fazia isso, conscientizar ele, o que era, né, o tratamento diferenciado. Né, como a gente encontrou bastante desafios também, que eles falavam assim, às vezes chegava, os parentes, eles falavam assim, não, eles querem ter prioridade, eles querem ser mais que a gente, todo mundo é igual, né? Então, assim, nessa questão que a gente começava a conscientizar os próprios profissionais, desde a recepcionista até o médico, a gente falava sobre isso para eles entenderem com quem que eles estão lidando, quem é esse povo diferenciado, né? E como é que funciona esse subsistema. No entanto, que era nós do controle social, era a equipe do DICEI, era a FUNAI junto também, né, demonstrando isso. E isso tudo para os profissionais dos municípios, né? A gente fazia isso. E a gente encontrou modificações em alguns municípios, né, que procurou melhorar o atendimento, né? Isso tudo não seria possível sem a presença dos próprios parentes também, né, em reuniões, para poder ter essa participação deles, né? Porque quem tá sentindo na pele esses impactos, sejam negativos ou positivos, são eles, né? Então, eles é que tinham que estar para poder falar, e isso é uma construção através deles também. E então, assim, é porque eu tô almoçando aqui, as crianças estão aqui, aí dá tempo, elas estão querendo aparecer aqui, falar com vocês também. E não é minha não, é porque eu tô numa reunião aqui numa aldeia, e aqui eu vim para cá para almoçar, e as crianças da casa tudinho vieram, eu liguei a câmera aqui, tudinho vieram ver quem é, e estão aqui dando tchau para vocês até agora. Mas Então, o Gibran colocou isso, que o controle social é isso, é desde criança até os idosos. E aí estamos vendo a realidade de como que é na aldeia. Aqui. Então, assim, e eu tive esse ponto de vista, né, e essa experiência também por passar, né, dentro do controle social também. E é um desafio para nós também, ser uma mulher fazendo isso, tomando a frente disso, participando disso, porque é uma presença, né, feminina, né, na aldeia, em reuniões, em tomadas de decisões. Então, isso tudo também é um desafio para nós, né, mas isso não nos desmotiva também, muito pelo contrário, né. E, assim, a participação dos parentes nisso tudo é de uma importância, né? Fazer com que aconteçam essas reuniões, né, do conselho, né? Porque através disso é porque eles vão estarem vendo, né, realmente o que está acontecendo, falando o que realmente está certo e o que está errado, né? E o que atende às nossas necessidades, porque hoje a gente já encontra muitas situações que precisa de uma modificação dentro do subsistema mesmo, né? Porque a gente encontra hoje dificuldades, isso tudo vem através de reclamações. Reclama disso, reclama daquilo, reclama disso, a gente fica, meu Deus, como é que nós vamos fazer? Porque no subsistema é assim, o padrão é assim, veio assim, como é que nós vamos fazer? Então, hoje está aparecendo isso, né, para que a gente possa lutar para fazer essas modificações, para poder atender uma qualificada, né, para os nossos povos também. E nada melhor do que isso, né, dos próprios indígenas estar à frente disso, tá vendo isso, por quê? Porque a gente realmente leva a briga adiante. Realmente a gente fala, né, com uma voz bem mais ativa e bem mais firme, né, porque assim, a gente vê alguns não indígenas que estão às vezes nesses espaços,
e não tem uma fala em nenhuma uma decisão mais concretas e firme nem adiante, como a gente mesmo leva. E o nosso ponto de vista também, porque a gente tem um ponto de vista que a gente fala, não, é dessa forma mesmo, né? Então, é desse jeito que vai seguir. E eu acho isso, assim, muito, muito firme, né? Muito potente. Como eu disse, eu não tenho o que eu tenho a contribuir até onde eu estive, né? No trabalho, até onde eu caminhei, né? Dentro da saúde indígena. E eu acho interessante estar nessa pauta aqui com vocês, por quê? Porque eu acredito muito ainda nos parentes que seguem essa luta, né, junto à saúde indígena, né, para que melhore para nós todos, porque todos nós somos atendidos por eles, né, todos nós somos atendidos por esse sistema, por esse subsistema, pelo SUS também, né, então é uma melhoria tanto para nós quanto para todo mundo, mas em relação à participação do controle social, né, dentro da saúde indígena, é isso. Se eu esquecer uma coisa, depois eu falo, mas é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Ainda bem que você conseguiu participar, que bacana que você conseguiu integrar aqui com a gente. Adorei as crianças aqui, acho incrível. Realmente só reforço o que o Gibran falou, conforme a Mael destacou também, né, que o controle social realmente é desde criança até os mais velhos. Gostei muito das observações que você fez em relação às dificuldades do governo, porque é uma realidade atual que a gente vive, da questão da representatividade da mulher nos conselhos e de vocês terem levado isso à frente, porque é importante, né, esse ponto de vista também, da questão de como as pessoas, quando vocês exigem o direito de saúde de vocês ainda, é tratado como se vocês quisessem ser priorizadas, sendo que não é isso, que foi, inclusive, parte da fala que o Gibran falou, né? Não, é um direito e tem as especificidades mesmo dos povos indígenas e é importante esse destaque. E essa questão da capacitação também me chama muita atenção, que foi um ponto que vocês três perpassaram também, né? Que é essa dificuldade, às vezes, de conversa, de diálogo, realmente, de levar o que é necessário, né? As pautas que são necessárias, como é que chega, né? A diferença entre o controle social hierarquizado e horizontalizado. Oi, princesas lindas! Agora elas ficaram com vergonha. Tudo bom? Então, eu agradeço as salas mesmo e gostaria agora de saber a opinião de vocês também, do ponto de vista de controle social e saúde, nesse período de pandemia, o que vocês acham que mudou, o que vocês acham, se vocês tiveram dificuldades, né? Por mais que a já não esteja nos cargos, mas com certeza está por dentro de tudo, está vendo de perto o que está acontecendo, combate a fake news, né? Essas desinformação, e como é que você, em relação à vacina, à vacinação, eu queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso, como é que a saúde indígena e o controle social, né, do ponto de vista mesmo dos povos indígenas, como é que vocês estão agindo nesse sentido. Vou passar a palavra para o Gibran, primeiramente, pode seguir com Mayalu e Oé novamente. Com a palavra, Gibran. Obrigada. Valeu, Júlia, mais uma vez. É bom te ver também. Faz tempo já que a gente não conversa, né? Bom, eu acho que neste momento pandêmico a gente percebe da necessidade, como você mesmo disse, Júlia, a questão da formação, né? A capacitação desses conselheiros, né? No sentido de entender, né? O papel de cada um dentro dessa engrenagem constituída pelo Estado como oferta para a população indígena dentro do subsistema de saúde indígena, né? Como você disse muito bem, a gente percebe nessa questão da pandemia a questão das desinformações que têm ocorrido dentro das aldeias, muito mais neste momento da vacinação, né? A gente teve bastante índice de desistência de vacinação por causa dessas desinformações que vêm acontecendo, né? Até porque agora, dentro das aldeias tem tido muito acesso à internet, né?
Isso é bom, não é ruim, é bom. Tem que acontecer. Mas tem que ter isso, né? Tem que ter as informações certas, né, corretas, para que não venha desinformar em situações como essa que a gente está tratando, né, da questão da vacinação, que é tão importante. A gente vivencia isso muitas vezes, a gente percebe isso nas aldeias, a gente percebe no falar dos indígenas, do medo da questão da vacinação, por receio, por questão das desinformações que vem acontecendo. E o papel do controle social, do papel do, do representante da população dentro desse conselho é responder essas desinformações, no sentido de informar a comunidade a qual ele responde, né, de dizer que essa vacinação vem para ajudar, né, até porque essas informações ele tem que ter, né, para fazer isso. Mas, primeiramente, para fazer isso, ele precisa ter essa formação também, né? Então, é importante isso, neste momento de pandemia. E a necessidade também de saber, né, da importância de a gente buscar algumas coisas que a gente tem deixado de debater, como eu falei na minha fala, da questão do uso da medicina tradicional nossa, que tem ficado para o segundo plano, né, dentro desse debate. E cabe a nós, quando eu falo nós, indígenas mesmo, de trazer esse debate novamente à tona como importante, né? O uso abusivo de medicamentos que tem tido nas aldeias é um debate importante também para ser debatido dentro dessas assembleias que é constituído, né? Mas para isso acontecer, a gente precisa levantar isso. E nossos conselheiros, eles precisam ter essa formação, essa capacitação, né, de entender o papel de cada um dentro disso, né? Que o papel do conselheiro é fazer isso, trazer a demanda da comunidade, buscar solução para as demandas da comunidade. Ele não tem um papel, muitas vezes, esse papel que confunde, muitas vezes, a questão do papel do gestor, né? É diferente. O papel do conselheiro é fiscalizar, né, todo o trabalho realizado dentro do subsistema de saúde indígena e, através disso, responder também às demandas da comunidade. Mas, para o conselheiro fazer isso, ele precisa ter essa formação. Quando se trata, né, Júlia, como eu falei, da questão do controle social na esfera do subsistema de saúde indígena, né, de saúde indígena. Agora, quando a gente pensa no controle social na esfera da população indígena em si, a comunidade já tem a maneira dela, né, de buscar solução para os problemas delas internas dentro de todos os territórios indígenas. Então, a isso já existe resposta, já existe também, né, a maneira de se pensar no coletivo internamente, né? Agora, quando eu falo nesse sentido, é no âmbito desse conselho que foi constituído, né, que tem a participação de 50% dos usuários, que são a população indígena, 25% dos profissionais, representante do governo, essas coisas todas, né, que é uma engrenagem, de fato, inclusive, muitas vezes, instituído, né, com um pensamento legal, mas quando se pensa no âmbito da população indígena, a gente percebe que não é do debate, né, e não é do anseio, muitas vezes, da população indígena. Tá bom? Eu acho que seria isso, né? O nosso papel, no caso, inclusive nós aqui estamos aqui falando, acho que é responder isso também para com nossas comunidades, a necessidade também de entender a importância, né, de se cuidar, a importância da vacinação, né? Então, seria isso, Júlia. Obrigado mais uma vez. Valeu, gente. Eu que agradeço, Gibran, muito grata. Agora com a palavra, Maia Lu, por favor. Exatamente, só para complementar mesmo o que o Gibran colocou, que foi um desafio, né? Um desafio para nós da saúde indígena, do Conselho de Saúde, essa questão das notícias falsas nas comunidades, porque notícias falsas, elas são muito rápidas e chegam muito com mais potência para as comunidades e para as pessoas que, assim, não tem uma informação ampla, igual nós aqui, nós quatro, nós temos aqui, de pesquisar, de ter essa informação diretamente de órgãos que estão trabalhando nessa campanha, nessa imunização. E, realmente, é um desafio, a pandemia é um desafio para a humanidade, e quero colocar também aqui a questão de que essa conversa sobre o que está acontecendo hoje, a gente tem feito essa conversa com
as lideranças, converso muito com meu pai, que é uma grande liderança dos Kayapó aqui do Mato Grosso, e tenho visto deles que realmente essa pandemia, esse vírus, todas as doenças que estão surgindo e que vão surgir, ela está relacionada e ligada diretamente com a destruição do nosso ambiente. E coloco muito isso em questão porque o ambiente, o meio ambiente é a nossa saúde. E por isso que eu gosto muito de destacar isso em todas as conversas, em todos os discursos que eu faço. E estão conectados os problemas com o nosso ambiente. E isso meu pai destacou muito, muito bem, e que na forma deles falarem, na forma deles olharem e dizer sobre essa doença, a gente que está aqui no meio, entre dois mundos diferentes, não indígena e indígena, tenta reproduzir isso com uma informação, tanto para o não indígena quanto para o nosso. Contar aqui brevemente como que meu pai e as lideranças e os pajés pensam do que é a pandemia, que ela é uma doença causada, é uma doença de animal afetado, ferido, violado. E esse animal violado, por ter afetado a espiritualidade desse animal, nós estamos pagando um preço com a doença. E eu fiquei pensando depois de várias outras pesquisas e notícias sobre a causa da doença, e assim, eu parei e pensei, realmente, nós não temos, a população indígena não tem isso comprovado cientificamente, mas o que eles falam tem sentido e está sendo mostrado cientificamente. E isso, para mim, é magnífico, porque nós temos que, e para isso, nós temos que levar esse discurso, esse debate, realmente, para que as pessoas possam ver no meio acadêmico, no meio, na sociedade mesmo, e essas novas, isso tudo que nós estamos passando, ela deve ser levada realmente no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, no âmbito do Conselho nosso, das comunidades, municipal, estadual, da União, e realmente a pandemia, ela trouxe esse conhecimento para mim. Eu estou vivendo uma experiência que contribuo com os profissionais de saúde, levando esse olhar para os profissionais de saúde, de como o indígena está vendo essa pandemia, de como ela vê a vacina. E por nós estarmos dentro dessas instituições públicas, dessas organizações aqui que presta esse serviço, presta assistência de saúde para as comunidades, é que digo e reforço a fala da OE, que o indígena tem que estar inserido dentro desses espaços para poder trazer o olhar indígena e também traduzir e mostrar para as nossas comunidades essas informações, porque o conhecimento todos nós temos e nós só devemos simplificar essa fala, simplificar essas informações para chegar nas aldeias, nas comunidades. E quanto às notícias falsas, elas foram realmente combatidas com notícias verdadeiras, com exemplos, né? Nós tomando a vacina e não acontecendo nada, e não virando jacaré, e não virando outro animal, e não morrendo. Temos muitos desafios. Nós, indígenas, estamos aí com muitos desafios para enfrentar, e uma delas é essa, é a pandemia, é a vacina hoje, e nós estamos aí conseguindo atingir a meta de imunizar a maioria da população do nosso território. E é isso que eu trago para a gente refletir um pouco sobre tudo que nós defendemos e que nós estamos vivenciando, está ligado com a natureza, com a nossa natureza, né? E nós devemos levar isso adiante, esse debate, não
segregar informações, serviços, tudo está interligado à nossa terra, então temos que levar esse debate adiante. Maya Lu, muito, muito grata por todas essas palavras, todas essas abordagens que você fez, e principalmente que o meio ambiente, ele é saúde, né? Como tá tudo ligado, o meio ambiente, a saúde indígena, e a questão de combate à desinformação, fake news também. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Agora eu vou passar a palavra para a Oé, para ela falar sobre o ponto de vista dela também. Oé, com a palavra você. Durante essa pandemia, só um instante. Minha. Só um instante, peraí. Gente, só um instante, desculpa aí, porque eu tô pedindo outra. A gente entende perfeitamente. O nosso papel é esse, Júlia, de dar sempre orientação e sempre estar à disposição das nossas lideranças, das nossas comunidades, para realmente levar informações concretas e certas. Sim, esse é o trabalho. Eu acho, inclusive, excelente que esteja acontecendo aqui durante essa parte do nosso fórum, dando a chance à discussão. Obrigada. Pronto, terminei já. Obrigada. Então, durante essa pandemia, a equipe, né, que está aqui, que eu sei que da ponta, né, que veio aqui do nosso DCEI, eles demoraram muito, né, a se mover, né? Primeiro porque eles seguiam, né, o que vinha de cima, que é o que vinha da boca do presidente, né? E essa era uma gripezinha, né? E que não era para ninguém se preocupar. No entanto, que o plano de contingência começou a ser elaborado 3 meses depois do início da pandemia, enquanto os municípios daqui já tinham feito e já estavam correndo atrás, né? Do posto, né, para a campanha, né, dessas questões todas que precisavam. Então, assim, a gente encontrou essa dificuldade, né? Eu fiquei muito angustiada, porque eu fiquei pensando, nossa, se eu estivesse lá, eu estaria mexendo em um e em outro, eu estaria correndo atrás, né? Porque é igual eu falo, os brancos, eles não têm essa mesma preocupação, iniciativa imediata como nós indígenas vamos ter com nossos próprios parentes diante disso. No entanto, que um conselheiro local foi cobrar, né, uma palestra sobre prevenção para um responsável técnico, né, do polo deles, e o responsável técnico do polo deles simplesmente disse que isso não era para ele se preocupar, porque essa gripe não ia chegar aqui, estava longe, só estava na capital, não ia chegar aqui. Então, assim, eu me deparei com esse tipo de resposta, porque, na verdade, eu fui questionar esse profissional, e eu ouvi isso, né? E eu fiquei pensando, pelo menos, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso, né? E aí a gente começou a se mover. Eu comecei a construir juntamente com a equipe onde eu trabalhava, né, também, que era da associação, né, que agora eu tô procurando os meios, assim, dos projetos do meu pai, né, então aí eu me desliguei, né, de tudo agora, só em estudos, né, que eu tô no mestrado agora, aí só nos estudos e nos projetos do meu pai. Mas enquanto eu estava na associação, e aí a gente se juntou e falou assim, não, vamos fazer o que a gente pode dar conta. A gente fez o podcast, a gente fez vídeo, fez alguns, como é que fala? Alguns cards,
né, com informações, né, para os nossos parentes. Por quê? Porque, na verdade, era uma demanda, era uma tarefa do próprio DICEI estar fazendo isso, né? E a gente fez primeiro. No primeiro mês, a gente já estava começando a estudar, já estava começando a fazer, já começamos a soltar. E eu fiquei acompanhando, fiquei esperando, né? O próprio DICEI está fazendo isso, o próprio controle social está fazendo isso, eles não fizeram. E aí, a doença chegou nas aldeias. Chegou nas aldeias, aí o DICEI começou a se mover. Começaram a falar, né, para os parentes. E eu ouvi a seguinte resposta. Aí os parentes falaram bem, agora que vocês vêm fazer palestra, orientar a gente, depois que a doença já entrou, depois que a gente já se contaminou, depois que a gente já está no meio da doença, agora para nós tanto faz. Vocês deveriam ter feito isso antes. E eu pensei nisso, fiquei pensando nisso, né? Então, assim, o plano de contingência também foi não sei quantas vezes e voltou para Brasília, porque não estava adequado ao povo Caiapó, só era copia e cola. Então, assim, a gente encontrou muito essas questões. Os materiais, né, de máscara, álcool gel, demoraram a chegar também nas aldeias. Quando chegou, não era de costume do povo usar, e aí teve que se adequar a isso. Foi uma outra questão que os profissionais encontraram bastante barreira, porque tinha que ter conscientizado isso desde o início, para quando chegasse o material, seria mais facilitado dos parentes saber assim, era disso que vocês estão falando, é isso. Sabe, tudo assim, só entregando e explicando. Foram explicar no dia que estava entregando. E aí, assim, máscara estava jogada no chão, ninguém não usava. Então, assim, eu falo isso por quê? Porque para nós, indígenas, a gente tem que fazer uma construção desde o início. Desde quando a gente está elaborando, está lá, anunciar, ó. Nós estamos começando a fazer esse planejamento, com pauta isso, com tema isso, e eles já vão estar cientes. Quando estiver começando a construir, olha, nós já estamos construindo isso, tá assim, 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 tal. Nós precisamos se reunir para poder apresentar, para poder ver como é que vocês acham, o que a gente faz. Aí começar a construir, fazer, né, construir todo mundo junto, controle social, como é que fala? É a base, né? As lideranças, as pessoas, e aí chega no consenso, chega numa conclusão, chega no entendimento, chega no esclarecimento, chega nos objetivos, entendeu? E falar em objetivo, eu penso assim, que eu falava isso nas reuniões para os profissionais, porque os profissionais, eles ficavam só correndo atrás de meta. Meta, 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 tudo é meta. Eu falava assim, gente, se vocês trabalharem bem, automaticamente vocês vão conseguir as metas. Não precisa ficar correndo atrás de metas. Agora, se não trabalha bem, não vai conseguir as metas. Então, assim, de poder estar fazendo o seu melhor, né, para poder estar buscando os objetivos. Que é o exemplo, se desde o início eu tivesse conscientizando, fazendo não sei, algum meio, né, eu fico pensando assim, em algum meio, né, porque hoje já temos algumas internet dentro das aldeias, antes não tinha, hoje a gente já tem. Tem aquelas aldeias que são próximas das aldeias, das cidades também, que poderiam ter uma dinâmica para esses aldeias que moram próximo da cidade, uma dinâmica para quem tem o acesso difícil, né? A comunicação também. Como é que vai fazer com os AIS e os AISAN, né? Que são os pontos focais que são indígenas dentro das aldeias. O que vai ser feito? Conscientização, isso se multiplicar dentro das aldeias. Caciques também, o que deve ser feito com os caciques, com as lideranças, com os conselheiros locais e distritais, o que deve ser feito com eles, para poder todo mundo estar numa linha só, e isso automaticamente toda a comunidade já está informada, toda a comunidade já está comunicada, e isso facilitaria muito, né, a prevenção, a proteção dentro e durante essa pandemia. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. Esse planejamento, essa iniciativa, esse olhar não teve, né? Veio muito depois. Então, isso atrapalhou muito, né? E hoje a gente está tentando lidar assim como está, né? Inclusive, nessa pandemia, eu perdi meu pai,
né, para Covid. Perdi meu pai ano passado. E assim, eu fiquei muito desnorteada, né? Quando eu descobri que ele estava doente, eu que levei ele, né? Eu desconfiei, falei assim, não, pai, vamos. Eu levei ele, eu fiz, inclusive o teste, foi eu que paguei, né? Não foi pela saúde, eu que paguei o teste, porque até então, né, como eu falei antes, eu entrei numa gestão que levou muito para o lado pessoal, né? Não aceita quando a gente fala a verdade, não aceita quando a gente argumenta de cara a cara mesmo, né? E leva para o lado pessoal como inimigo, sendo que não é. A gente está simplesmente falando o que tem que ser feito, né? E o olhar da comunidade, a fala da comunidade, porque nós que somos o controle social, que estava lá, a gente era porta-voz do povo. A gente não podia falar besteira, não podia falar qualquer coisa. A gente tinha que falar o que está acontecendo na aldeia. E a porta-voz dele, seja forte, seja coisa boa, seja coisa ruim, mas é o que está acontecendo. É isso que nós somos, porta-voz deles. Né, para poder estar melhorando isso. Não adianta a gente ficar lá só ganhando o nosso salário e estar na comodidade. A gente não precisa, não tem que ficar na comodidade. Né? É realmente de fato isso. E aí acabei pagando, né, no meu próprio bolso o teste do meu pai. Eu fiquei muito desnorteada. Por mais que eu tenha feito o podcast orientando tudo mais, mas na hora eu senti um branco na minha mente. Eu só sabia chorar. Só chorar. É uma outra questão que entra, né, nessa pandemia, essa questão da saúde mental, né? Porque eu imagino o quanto cada um de nós que perdeu, né, alguém, que perdeu um ente querido, né, bem próximo, esteja passando por tipo de situações igual essa, né, e de superação, de saber qual é o caminho. Eu levei meu pai para o hospital juntamente com uma enfermeira. Ela simplesmente me deixou lá e disse assim, você fala português, você fica aí e depois, quando vocês terminarem, o carro vem buscar vocês. Eu fiquei até sem ação de responder ela. Por quê? Porque minha emoção estava toda misturada. E eu acho que nesse momento, independente de eu ser indígena, né, independente de eu falar o português, eu acho que esse era o papel deles também, né, da própria saúde, de estar assegurando a gente no momento crítico e turbulento, igual eu passei, né, de dizer assim, não, eu vou ficar aqui com você, eu sei que você deve estar muito abalada, eu vou falar com um médico, né? No seu tempo, no seu tempo. Não foi isso, sabe, que eu recebi. Então, assim, eu lembro que quando eu estava no controle social, eu sempre procurava me colocar no lugar dos parentes, sabe? Sempre, sempre, sempre. Qualquer situação que a gente via de errado, a gente já ia para cima, sabe? A gente já ia tentar solucionar com a equipe, chamava atenção da equipe, chamava atenção de diretor de hospital, a gente corria atrás, né? Então, assim, isso é o nosso papel, né? E eu lembro que a gente fazia isso. E às vezes acontecia situação que eu e os meninos, né, que a gente trabalhava junto, que eram dois parentes, acordava 4 horas da manhã, a gente era chamado 4 horas da manhã, meia-noite, no horário. Acontecia alguma situação dentro do hospital, poxa, tá complicado aqui, né? A situação, tem como vocês comparecerem? A gente ia porque a gente gostava, sabe, de fazer isso, para procurar melhorar. Infelizmente, tudo foi trocado, e no momento que eu precisei ir lá com meu pai, eu não tive isso.
eu me senti sozinha. Então, durante essa pandemia, me trouxe esse tipo de situação, né? E eu mesmo deparei, né? Eu mesmo me deparei com essas dificuldades e com esses problemas, né? Que tem que ser melhorado muito, né? E infelizmente esse governo, ele veio para fazer isso mesmo, né? Para poder realmente sair cortando tudo, né? Realmente sair diminuindo a gente mesmo, né? Então, assim, isso eu encontrei bastante dificuldade. Minha fala é só isso mesmo. Olha, sem palavras, muito grata pela sua fala, pelas importantes coisas que você destacou. Sinto muito por esse momento, é o que eu posso te falar aqui, e a importância, destaco aqui a importância exatamente da gente estar fazendo esse evento, nesse eixo, exatamente sobre esse tema, e trazer a visão de vocês, as experiências de vocês, né, da saúde indígena antes de pandemia, agora durante a pandemia, e como atingir você continua atingindo, para que as pessoas elas vejam e entendam a problemática, que deem o espaço necessário também. Então, muito grata pelo seu relato, foi de grande importância. Só tenho a agradecer e sinto muito pela questão do seu pai, mas a gente está aqui exatamente para dar visibilidade para que isso não aconteça novamente, né? Porque ainda estamos em pandemia e saúde é sempre, né? E é um direito de todos. Então, a gente possa levar isso para que a gente alce outros voos, né? E capilarize essas discussões. Muito grata. Pessoal, a gente está encaminhando para o fim. Gostaria de, depois desse relato importante da OE, de todas as considerações, vocês falassem as palavras finais que vocês gostariam de deixar de mensagem aqui nesse momento, mas destaco que terão outros momentos que eu vou chamar vocês, que a gente vai chamar outras pessoas e a gente vai aumentar esse debate. Estou vendo aqui no chat, não vi nenhuma pergunta, mas caso vocês mesmos queiram falar, então a gente faz o encerramento, tá? Agradecendo muito esse debate que foi incrível, todas as considerações, a visão histórica que Gibran trouxe, a visão de meio ambiente, sustentabilidade que Mealo trouxe, a visão que Oé trouxe da época que ela também atuava, a visão que ela traz também de agora. Tudo isso é de uma importância muito grande e isso tem que ser aumentado cada vez mais, esse tipo de debate. Então, destaco aqui que não foi a primeira, mas com certeza não será a última, e agradeço a presença de vocês, começando pelo Gibran, para considerações finais, depois Maelu, e depois, passar a palavra para o Gibran, para o encerramento desse debate. Obrigada. Então tá, Júlia. Obrigado mais uma vez. Agradecer pelo convite também. Acho que pela organização também que está ocorrendo. E também eu acho que o debate é tão necessário, né? E tão importante neste momento de pandemia que a gente está vivendo. Né? A situação ainda é grave, a gente está vendo isso, né? E a necessidade de passar essa informação para nossas populações e a nossa comunidade é tão importante, né? No sentido de continuar se cuidando, né? Continuar se apoiando, né? Que é tão importante também, né? Se reunindo em torno desse debate para continuar se cuidando. Né? Meninas, eu agradecer a Mayalu por revelar de novo, a OE, meus pêsames também, a gente já passou essas informações para ela, né? Eu acho que o legado que o pai dela deixa não é um legado que vai ser esquecido, mas vai ser lembrado sempre aqueles que acompanharam a luta e a trajetória do povo Kayapó do Pará, e ela representa muito bem isso, né? E é aquilo que eu falei, né? Um momento diferente, mas um momento de a gente se fortalecer em torno, seja ela na pauta da saúde, na pauta da educação, na pauta do meio ambiente. A gente sempre esteve debatendo isso desde, né? E isso está dentro de nós, é um espírito que continua vivendo dentro de nós essa luta de resistência e continuar vivendo sobre a ótica da visão nossa, né?
de construir um mundo diferente, e isso é possível. Sim, seja ela no sentido de continuarmos nossa existência. E por isso eu deixo meu agradecimento. Júlia, obrigado mais uma vez. Tá bom? Eu agradeço. Tá ouvindo? Eu agradeço imensamente pelo convite, pelo espaço e pela oportunidade dada a nós, indígenas, a trazer um pouco da nossa realidade, né, sobre o que nós pensamos de controle social, e que, para a OE, eu estendo a minha... sempre, nós estamos de luto. O povo Kayapó, ele continua de luto, em memória ao finado Paiacã. A família, com certeza, ela está se fortalecendo a cada dia e tendo a força que o pai dela trazia. E nós estamos juntas, conte comigo sempre, e estou aqui com você. E é importante, Júlia, antes de finalizar aqui, dizer que o controle social tem sido alvo, né? Tem sido alvo de desmantelamento por esse governo. Tanto é que as organizações de movimentos indígenas estão sendo, em forma de regimento, sendo excluído do controle social, perdendo a cadeira, com alteração de regimento. Essa exclusão está sendo feita dentro do Conselho da Saúde Indígena. Então, assim, temos que saber, ser conhecedor da lei que nos ampara para garantir a participação popular, a participação do movimento social, a participação dos movimentos indígenas dentro dos conselhos. E isso está garantido em lei e não pode ser ferido. E eu trago isso, essa ameaça que hoje o movimento indígena está passando, não só na questão territorial, mas nas caladas de estratégias aí de exclusão da participação popular. Nós estamos sofrendo isso hoje. Mas e para finalizar, quero agradecer imensamente esse espaço dado para nós poder falar um pouco sobre o que a gente está sofrendo, o que está passando, e deixo minhas considerações e minhas profunda tristeza ainda, continuo falando, né? Continuo reforçando aqui que ainda continuamos na tristeza, mas na luta e na resistência sempre. Obrigada, Gibran, Mayalu. Acredito que a OE, acho que ela caiu, mas deixo aqui um agradecimento novamente. Acho que ela caiu, infelizmente ela não vai ter as palavras de encerramento dela. Deixo aqui novamente meus pêsames também, mas obrigada pela participação de vocês, e só deixando registrado aqui, isso que a Malu falou é muito importante. O governo atual que a gente vive está tendo um desmantelo de várias políticas sociais, de várias políticas públicas que são importantes. Acho que não só pessoas do direito, né, como sociedade civil, todas as outras profissões, a gente tem que resistir e a gente tem que ir atrás, porque são direitos nossos, e a situação realmente está cada vez mais grave. E trazendo essa visão de vocês, né, dos povos indígenas, do controle social em relação à saúde, espero que isso chegue ao maior número de pessoas possíveis, para que, tendo a seriedade das questões que a gente está passando agora nesse governo atual, e de como é que a gente tem que buscar soluções, né? Temos problemas, mas também temos que buscar soluções, e todos temos condições de fazer isso juntos, porque tem muito direito sendo lesado, né? E principalmente destaco a questão de povos vulnerabilizados, certo? De quilombolas, movimentos sociais negros, de povos indígenas também, que são os que são mais atingidos também nesses momentos, né? Economicamente, na saúde e socialmente.
Então, gostaria de agradecer a todos mais uma vez e que a gente possa seguir com esses trabalhos, que a gente ainda, com certeza, a gente vai continuar discutindo. Só destacando aqui que foi colocado no link do YouTube as inscrições gratuitas para o evento e também as inscrições para a lista de presença para o certificado. Está bem aqui no link, vai ficar gravado e depois vocês acessam, tá ok? Muito obrigada, gente. Uma ótima tarde, uma ótima quarta-feira. Agradeço imensamente a presença ilustre de vocês aqui.